Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, nossa aula de história, nosso primeiro encontro da semana, né? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham aproveitado aí o final de semana com a família de vocês. E hoje a gente inicia mais uma semana, graças a Deus. Bem, nós hoje vamos encerrar o tema 7, tá? A gente vai pro capítulo 4, que fala sobre essas migrações para a Europa. E é importante que vocês peguem o marca-texto, vai sublinhando aí os principais parágrafos, que vai fazer toda a diferença na atividade de vocês, tá bom? Vamos lá, então, página 210. E vai conferindo aí. Então, entre os séculos 3 e o século 5, o que foi que aconteceu? Grandes volumes populacionais que viviam aí fora do Império Romano, do Ocidente, se deslocaram para dentro das fronteiras romanas. Então, esses movimentos, né, eles ficaram conhecidos como invasões bárbaras, mas também são chamados de migrações bárbaras ou incursões nômades. Inclusive, tem um mapa aí no livro de vocês, é importante que vocês olhem os mapas, tá? Porque ele tem uma distribuição aí de cores bem explicada, tem do ladinho aí na legenda, tem os nomes, aí você vai entender melhor o mapa, tá? A gente às vezes se assusta porque vem informação demais, mas é importante a gente olhar os mapas porque vai nos ajudar com o desenrolar da atividade. Então, as populações, essas populações que migraram, né, para o Império Romano do Ocidente, eles tinham aí origens diferentes, eles tinham ambições diferentes, eles tinham aspirações distintas diferentes, eles tinham objetivos diferentes. Então, quanto à origem, é possível a gente dividi-lo eles em alguns grupos. Eles tinham os escandinavos, tinham os germanos ocidentais, os germanos orientais, tinham os eslavos e tinham os hunos. Então, a maioria desses grupos, eles eram seminômade e tradicionalmente guerreiro. Então, além disso, havia entre os próprios romanos ali que não os consideravam invasores, mas libertadores. Olha só, então a população ali saudou esses estrangeiros pelo fato de terem libertado da administração romana. E aí vamos falar sobre essas migrações, que elas têm diferentes abordagens. E é importante que vocês confiram aí, aqui tem mais, porque está falando sobre um pouquinho da história, né, dos povos bárbaros. Aí tem um desenho aí bacana, né? Confere aí que vocês vão gostar. E aí falando sobre essas migrações. Então, assim, especialistas, eles divergem sobre as migrações populacionais para o Império Romano do Oriente. Então, alguns defendem que até o século III, a entrada dessas populações aí no Império, ela teria sido, assim, mais pacífica, né? Mas que a partir do século V, como a gente falou no início do vídeo, né, os movimentos se caracterizavam, então, pela violência, já houve aí uma mudança, né? Então, outros pesquisadores, eles já rejeitam essa tese e lembram que os romanos e outros povos, como os germânicos, eles coexistiram ali de diversas maneiras durante muitos e muitos séculos, né? De acordo com eles, a ideia de invasão de hordas, inclusive essa palavra está em destaque, né, no livro de vocês, bárbaras e violentas e sedentas de sangue lá durante o século V, ela teria surgido aí ainda naquela época, né, e sido aí reproduzida nos séculos seguintes. Mesmo assim, esses historiadores não negam que havia movimentos de violência. Por isso que é tão importante os historiadores, né, porque eles buscam mesmo a fundo, né, a história para poder passar para a gente. E aí, como a tia falou lá dos grupos, né, na página 212 e 213, tá falando aí um pouquinho sobre esses diferentes povos, tá falando sobre os escandinavos, sobre os suevos, sobre celtas e anglo-saxões, tá falando também dos alamanos, dos godos, dos hunos, né, dos vândalos. Então confere lá, porque tá falando um pouquinho de cada, que vai fazer a diferença na atividade de vocês. E aí falando sobre essas trocas e assimilações entre os romanos, né, e também os estrangeiros, nas regiões mais distintas ali de Roma, havia ali para eles trocas comerciais,
também troca de cultura, né? Então, entre essas populações romanas e os estrangeiros. Então, desde o século II, já estou falando do século II, tá? Do século II, os germânicos eles já serviam ali nas tropas do exército imperial, de um modo que lá no começo do século V, o exército romano ele era composto ali de 30% ou de 40% de germânicos. Então, a partir do século IV, né, e durante o século V, é muitos séculos para a gente aprender, né? Por exemplo, os visigodos, por exemplo, né, além de exércitos compostos de vários outros povos também, foram sendo fixados em territórios romanos. Teve outros povos também. Estima-se que no século V, dezenas de milhares de pessoas de cada grupo tenham cruzado então as fronteiras e se deslocado aí ao longo do Império. Vamos colocar então aí nessa Veneza aí o estado, né, de Toledo, na página 215, vamos conferir o que ele traz pra gente aí de informações, né, que era outro estado, né, que foi criado pelos visigodos, foi o estado de Toledo, a gente até falou deles agora, né, no centro-norte, que hoje é a Espanha. E com essa conversão aí do rei visigodo ao cristianismo, em 587, a unidade política ela começou a basear-se na unidade religiosa. Então, o rei ele passou a ser visto como ali um instrumento, né, na realização da vontade divina. Então, a monarquia de Toledo ele destacou pelo estímulo à vida intelectual, né? Foram também criadas nesses estados algumas das instituições típicas lá da Idade Média, a consagração aí em 638 e a unção em 672, são muitos anos aí para a gente aprender, né? Ambas cerimônias religiosas que reforçavam ali o poder real. Surgia assim então um novo rito político religioso que transforma, né, ali então o rei em uma figura, para eles uma figura sagrada. Então esse estado ele durou então até a invasão islâmica, né, liderada por Tariq em 711. Com os muçulmanos, como os muçulmanos eram tolerantes, os cristãos eles puderam preservar sua fé. E no decorrer aí do tempo, esses cristãos, eles passaram então a viver entre duas regiões, em duas religiões, a cristã, né, a religião cristã e a religião muçulmana, sendo chamados de moçarabes, né, de moçarabes. E confere aí as imagens que tem no livro de vocês, das cidades, que é importante a gente dar uma olhada para conferir aí, né? O livro traz pra gente essas imagens. Gente, esse texto ele é um pouquinho curto, tá? E a gente, porque geralmente ele finaliza, né, o tema, então ele já deixa menos informações. Mas aí falando sobre será que houve um fim? Né? Será que houve uma continuidade? Então assim, em 476, né, uma tribo germânica liderada aí pelo rei Odoacro, ele se apossou, né, de Roma e destronou aí o império de Rômulo Augusto. Odoacro ele declarou-se rei da Itália, né, pondo fim então dessa forma ao Império Romano do Ocidente. Então, no entanto, essa estrutura aí social, política de Roma não terminou com a tomada de Roma, né? Os governos germânicos do próprio Odoacro, né, e de seus sucessores que mantiveram então os padrões aí do governo e que administrava Roma, né? Com esse progresso, o recuo da cultura romana, as antigas culturas elas voltaram, né, e se expandiram também. Então isso aconteceu na Bretanha, no Egito, né, na Península Ibérica, desprovida aí da rede urbana. Os camponeses eles conseguiram também manter suas tradições pagãs, de ritos, de crenças, de cultos também, tá? Então a cultura da época final do Império Romano ela se caracterizava aí por uma mistura
de novos elementos das antigas tradições. Então a sociedade romana, ela havia se tornado tolerante, compreensiva, culturalmente rica. As famílias mais abastadas continuavam com seu estilo de vida e as pequenas cidades ganhavam então importância. Ok? Bem, meus alunos, é um texto que tem que ter uma atenção, né? Porque requer aí uma concentração maior por conta das informações que traz, né? Nossa atividade sistematizar, completamente voltado para esse tema, para esse capítulo. E toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar, que a tia está aqui online com vocês, das 13 até 17 horas. Não deixa para fazer a atividade logo quando manda a agenda, não. Pode fazer no horário que a gente está online, tá? Porque a gente ajuda vocês, tá bom? Que é o nosso trabalho, é estar aqui para orientar vocês, tá bom? Beijo. Nosso próximo encontro é amanhã, quinta-feira, já estava me esquecendo, na aula de geografia. Bem, meus amados alunos, fiquem com Deus. Boa atividade e até amanhã, se Deus quiser. Meus pequeninos do 6º ano, titia tá com saudade.